A paz de Cristo a todos vocês, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesta ocasião vamos falar sobre um assunto muito importante do campo da antropologia bíblica e podemos denominar como tema desse estudo o processo dentro do homem interior. Amém? Vamos meditar nas Escrituras, no livro da primeira epístola de Paulo a Tessalonicenses, capítulo de número 5 e apenas o verso 23. Diz a palavra do Senhor: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta palavra se refere à tricotomia humana, porque diz respeito ao homem interior, que é composto pela alma e pelo espírito. O corpo já trata-se do homem exterior. E gostaria de estar relembrando o estudo que nós tivemos no vídeo passado, lá em Hebreus 4, verso 12, onde falamos sobre a função da palavra. A palavra entra dentro do coração do homem, no mais íntimo do coração do homem, ali ela divide alma e espírito, criando duas plataformas. Lembra que nós comentamos sobre esse assunto? E nesse estudo vamos dar sequência sobre o que é plataforma do espírito, o que é plataforma da alma, e o processo que ocorre dentro do homem interior. Muito importante isso, porque o que ocorre dentro do homem interior é só Deus que sabe e o próprio homem, com certeza. E dentro dessa plataforma do espírito, nós encontramos uma plataforma composta pelo Espírito Santo, pelo Espírito do homem, pela consciência e pela fé do homem. E nessa plataforma, podemos dizer, até mesmo alguns teólogos afirmam que ali é a câmara secreta de Deus. Porque o espírito do homem nada mais é do que o centro das nossas relações com Deus. Podemos até meditar nas Escrituras, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, onde assim está escrito: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Não é verdade? Antes, nós vivíamos como uma pessoa que estava morto em nossas ofensas e pecados. Não é verdade? Ali no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, nós encontramos essa passagem. Antes estávamos mortos em ofensas e em pecados. A partir do momento que o homem ouve a palavra do Senhor e a palavra entra dentro do coração dele, dividindo alma e espírito, forma-se ali duas plataformas, a do espírito e a da alma. Ou melhor dizendo, Deus, através da plataforma do espírito, estabelece um relacionamento com o homem. O homem tanto pode dar, como também recebe da parte de Deus. Recebe a santificação, recebe orientações, recebe as diretrizes para o nosso espírito, e assim o nosso espírito compartilha com a alma a santificação e as diretrizes da parte de Deus para ela governar bem o nosso corpo.
Dentro da plataforma do Espírito, assim que a palavra entra dentro do coração do homem, logo em seguida entra o Espírito Santo. E naquele momento que o Espírito Santo entra, ele se une ao espírito do homem e testifica para o homem que agora ele é filho de Deus, conforme o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 16. Depois vocês podem conferir as escrituras. A partir do momento que o Espírito Santo se une ao espírito do homem, testificando para ele que agora ele é um filho de Deus, ele também desperta a consciência do homem que estava adormecida, consciência tal que protege também a nossa fé. Podemos dizer que a nossa fé é como se fosse um líquido precioso dentro de uma cápsula. Essa cápsula é a nossa consciência. Ela que protege a nossa fé, porque ela está sempre nos alertando, nos advertindo, para que nós não caímos em tentação, para que nós não venhamos tomar nenhuma decisão errada, para que nós não venhamos a desanimar na fé, a se contaminar e correr o risco de perder a nossa salvação. Não é verdade? Do outro lado, nós vemos também a plataforma da alma. E na plataforma da alma, podemos dizer que forma-se ali 4 faculdades. A primeira, o pensamento. A segunda, o sentimento. Terceira, o entendimento. E quarto, a vontade. Quer dizer, o homem ali ficou entre 2 seres, entre Deus e o diabo. O diabo não pode invadir ou ter acesso à plataforma do Espírito, porque ali é o centro das relações de Deus para com o homem. Mas ele pode ter acesso à plataforma da alma, se assim a gente der alguma brecha ou se assim viemos a cometer um vacilo. Podemos entender que a partir do momento que a nossa alma está santificada pelo nosso Espírito, as suas faculdades também estão santificadas. O pensamento está santificado. E quando o pensamento está santificado, ele está blindado por Deus. De formas que vêm os maus pensamentos, mas o homem está blindado. Seus pensamentos estão blindados e ele não consegue penetrar. É como se vem um míssil querer atingir o nosso pensamento e ali nós ativamos o antimíssil para combater aquele míssil, para que nós não venhamos contaminar os nossos pensamentos. Porém, o nosso adversário, que é o diabo, ele pode ter acesso à plataforma da alma através de 3 vias. A primeira, através da nossa visão. Segunda, através da nossa audição. E terceiro, através do nosso subconsciente. Bom, através da nossa visão, eu creio, e está mais do que provado, que é o meio de comunicação mais rápido. É só você olhar qualquer imagem, seja onde for, aquilo já vem com uma rapidez tão grande, coisa de fração de segunda já para a nossa mente. Se a nossa mente está santificada, aquilo não nos atinge. Mas se não estiver santificada, se nós dermos alguma brecha, ou permitirmos que aquele pensamento, ou que aquela seta venha atingir o nosso pensamento, aí nós já perdemos 25% da nossa espiritualidade. É bem por aí. O diabo também pode entrar através da audição, sobre aquilo que você ouve. Se de repente você dá brecha, não vigiar, também aquilo pode penetrar o nosso pensamento. E também ele pode entrar no nosso pensamento através do nosso subconsciente. Ele vai lá resgatar lá dentro do seu subconsciente aquilo que você fazia de errado antes, no tempo que você ainda não era convertido, e tenta trazer aquilo à tona para ver se você não tem a vontade de praticar o que você praticava antes, de fazer o que você fazia antes, que era abominação, que era pecado ao Senhor nosso Deus. Então ele tem essas estratégias. Então se você está com a sua mente santificada, aquilo não vai te atingir. Se você estiver com a sua visão santificada, aquilo não vai te atingir. Se você estiver com a sua audição santificada, aquilo também não vai te atingir.
enquanto a nossa alma está recebendo as diretrizes da plataforma do Espírito, a santificação e a orientação, ela sempre vai governar bem o nosso corpo, para que nós não venhamos cair em tentação. Porém, quando o homem não vigia e permite que tal seta atinge o nosso pensamento, nós já perdemos 25% da nossa fé espiritual. Quando descuidamos e aquilo entra para o nosso sentimento, aí já perdemos 50% da nossa espiritualidade. E assim por diante. Se atingir o nosso entendimento, já perdemos 75% da nossa espiritualidade. É por isso que muitas vezes o cristão está fraco, já começa a vacilar, já não é o mesmo, já não está procedendo de uma maneira correta, porque a sua fé já está quase morrendo. Ele está só com 25% de vida espiritual. E se atingir a quarta faculdade, que é a nossa vontade, ali então ele tanto pode fazer com que aquele pensamento seja posto em prática, ou então, ele, naquele último momento, ele pode ainda resistir e não permitir com que aquele pensamento venha a ser colocado em prática. Então, é um perigo muito grande. Quando o homem chega ao ponto de decidir que ele quer praticar aquilo mesmo, que ele acha que aquilo foi bom aos seus olhos, tá, e quer praticar, então aí é onde ocorre a morte espiritual. Por isso que tem muitas pessoas no meio cristão que estão vivos biologicamente falando, mas espiritualmente já estão mortos, porque vacilaram e acabaram naufragando na fé, né? Paulo fala em Timóteo, capítulo 1, versículo 19, vamos até ler, muito importante a gente acompanhar nas Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. A pessoa não dá ouvido à sua consciência e acaba rejeitando e fazendo naufrágio na fé. Eu conheço a história de um homem que estava dormindo e o seu cachorro começou a latir e foi lá e deu uma surra no cachorro, o cachorro foi dormir e ele voltou para a cama dormir. Logo o cachorro volta a latir novamente, ele vai lá, dá outra surra no cachorro, o cachorro fica quieto e ele volta para a cama dormir. Aí na terceira vez o cachorro volta a latir mais uma vez. Aí ele perde a paciência, usa de ignorância e acaba cometendo uma atitude errada. Foi lá, deu uma surra no cachorro até que matou ele. Disse assim, agora eu posso dormir sossegado. Foi para a cama dormir. Agora o cachorro está morto, não vai me aborrecer mais. No outro dia, quando amanheceu o dia, ele viu que a sua casa estava assaltada, foi roubada. O cachorro tentando avisar ele que tinha ladrão entrando ali no seu quintal, mas ele preferiu dormir em vez de dar ouvido ao latido do cachorro, querendo avisar ele sobre o ladrão que queria entrar na sua casa. É assim, na nossa vida espiritual, a mesma coisa. Quem é o nosso ladrão? Quem é o ladrão que está tentando roubar a fé do cristão? É o diabo, é o nosso adversário. E quando a gente vacila, a gente deixa com que o nosso pensamento seja invadido por um mau pensamento, aquilo começa a descer no sentimento, aquilo começa a descer no entendimento, até que chega o ponto da gente decidir, eu peco ou não peco? Eu vacilo ou não vacilo? E quando o homem vacila, é o que aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi vacilou, né? Acabou se envolvendo com Betseba, acabou cometendo um adultério e também um assassinato, né? Colocando Urias à frente da batalha, perdendo a vida, pensando que Deus não ia levar em consideração. Mas o que aconteceu? Ele acabou tendo uma queda espiritual. E Deus, pela sua misericórdia, perdoou, porque ele se arrependeu amargamente. Deus perdoou, Deus novamente renovou o espírito dele. A gente vê lá no Salmo 51, de número 51, verso 10 ao 12, ele mesmo diz, Senhor, cria em mim um coração puro
e renova em mim um espírito reto. Quer dizer, o mesmo Deus que soprou as narinas do homem, lá no Éden, lá no tempo que o homem foi criado, a sua imagem e semelhança, Deus soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser uma alma vivente. Esse mesmo Deus que deu o espírito ao homem, que soprou em suas narinas, foi o mesmo Deus que novamente renovou Davi, renovou o espírito de Davi, porque ali ele já tinha sofrido uma queda espiritual. Só que o preço e a consequência foi muito caro para ele. É aquilo que diz a palavra, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus pode até perdoar o homem se ele se arrepender, mas as consequências ele vai sofrer depois. Então, por isso que é preciso tomar muito cuidado, né? Quando Paulo disse a 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Naufragar na fé é perder a fé, né? É se desviar do evangelho, é voltar novamente àquela vida que o homem vivia no pecado, não é verdade? Então, na plataforma da alma, existe este meio pela qual o nosso adversário pode penetrar, mas só se nós vacilarmos. Como que a alma pode receber de nós algo de bom para governar nosso corpo, sendo que o espírito do homem já não tem mais vida, já está morto? Então, por isso que o homem volta a praticar as mesmas obras que praticava antes. Mas quando ele se arrepende e Deus novamente renova o seu espírito, dando a ele um espírito novo, um coração novo, então sim, aí a alma volta a receber novamente a orientação, as diretrizes da parte de Deus através da plataforma do espírito, e aí ela começa a ter vida novamente. Ela começa a ser santificada novamente e vai continuar conduzindo o homem no caminho que ele deve andar, né? Então, nós entendemos que é um perigo muito grande quando a pessoa vacila, porque esse processo que ocorre na vida do homem é um processo pela qual só Deus e o homem conhecem, mais ninguém. Se o que está acontecendo dentro de uma pessoa a gente não vê, só Deus e o próprio homem que vê. Então é necessário nós estarmos com as faculdades da nossa alma em santificação e não permitir com que nada venha atingir os nossos pensamentos, mas que sejamos blindados pela santificação, pela palavra, pela vigilância, por tudo aquilo que possa nos proteger de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aqui mais este vídeo para a vossa meditação sobre este processo que ocorre na vida do homem. Amém? Por favor, se inscreva no meu canal. Logo, logo estaremos compartilhando mais vídeos e assim vocês estarão me ajudando no prosseguimento desse projeto de divulgar a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.